Todos nós, pelo menos uma vez na vida, já nos sentimos presos. Presos a um relacionamento, a alguma amizade, talvez a educação que nós tivemos na nossa infância e até mesmo a quem nós éramos no passado. Uma certa idealização de quem nós já fomos, como se aquela pessoa lá atrás, ela, ao resgatarmos ela, ela soubesse lidar melhor com os problemas de hoje em dia. E essa sensação é uma das sensações mais sufocantes que alguém pode ter. A sensação de que você não está conseguindo progredir. Você tem o desejo, você alimenta esse desejo de progressão, de avanço, mas você não consegue. Porque parece que o teu relacionamento te prende, parece que as tuas amizades, a tua educação, enfim, até mesmo essa idealização sua acaba te prendendo. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês no vídeo de hoje. Então, acho que é importante esclarecer aqui que a melhor pessoa que pode nomear cada uma dessas coisas é você. Porque muitas vezes o papel do psicólogo, além dessa questão de orientar o paciente a certas questões ali da realidade, a psicoeducação, até mesmo certas interpretações, é cabível ali de mudança, é cabível ali de benefícios. Mas a pessoa que vai deter de cada um desses conhecimentos do passado, do que aconteceu, até mesmo de como ela se sentiu, é você. Então isso aqui não esse vídeo não tem a proposta de solucionar os seus problemas, mas te entregar uma ferramenta, uma interpretação que talvez possa te beneficiar em algum grau. Então, existe um termo que nós usamos na clínica que se chama desamparo aprendido. Em linhas básicas, assim, o que significa isso? Então é quando nós adotamos um certo padrão de comportamento um tanto quanto passivo. Porque após consecutivas frustrações, nós de certa forma interpretamos, nós vamos fortalecendo essa crença de que não tem nada que nós possamos fazer para melhorar aquele relacionamento, nosso trabalho, a nossa educação. Então, a fim de que eu não me frustre mais, eu não tenha que lidar, né, com essa frustração, com essa decepção, eu acabo adotando essa passividade. Então, aquele relacionamento que de certa forma não tem benefícios, eu acabo empurrando ele. Aquelas amizades que na realidade não agregam em nada, eu continuo mantendo elas, mesmo com a minha educação, ou mesmo com essa percepção de que o meu eu do passado era o melhor possível. E é claro que isso vai trazendo diversas consequências, porque quando nós nos prendemos a cada uma dessas coisas, a gente não consegue progredir. E é isso que muitas vezes nós chamamos de amarras metafísicas. Então, vamos pegar o relacionamento como exemplo. Imagine que você está ou esteve em um relacionamento onde você investiu nele, investiu nessa relação, nessa pessoa, e você não teve ali os frutos que você tanto desejava. Muitas pessoas acabam adotando essa passividade, empurrando esse relacionamento com a barriga e lidando com as frustrações recorrentes ali, mas por uma preguiça de ter que conhecer novas pessoas, ela acaba permanecendo naquela mesma relação. Ou até mesmo por não ter que procurar mais sexo, não ter que, enfim, investir tempo e atenção em outras pessoas, ela permanece naquele mesmo relacionamento, mesmo que ele traga diversas consequências. Então, nesse ponto, algumas perguntas são válidas, a fim de que a gente consiga ter uma consciência maior dessa situação. Porque, veja bem, se quando a gente questiona uma pessoa do porquê ela está naquela relação, ela nos diz isso, porque eu tenho preguiça de conhecer uma outra pessoa, nós podemos fazer um contraponto, nós podemos questionar essa postura dela, dizendo o seguinte: tá, mas por que você tem que conhecer uma outra pessoa? E nesse momento, talvez a pessoa possa responder: porque eu não quero estar sozinho, eu não quero estar sozinha, eu preciso das outras pessoas. Então veja que nesse ponto, talvez o problema não seja aquele relacionamento, mas essa espécie de carência, mas mais precisamente essa dificuldade de estar sozinho. E isso muda muita coisa com relação ao tratamento para essas dificuldades. Então perceba que um dos primeiros passos é esse questionamento, é essa análise racional das nossas justificativas do porquê nós permanecemos naquilo. O mesmo serve para a educação, porque quando muitas pessoas são questionadas do porquê elas têm o mesmo comportamento
adotam essa mesma postura com relação a diferentes aspectos da vida, muitas delas respondem que sentem medo de romper com a educação que tiveram, pois acreditam que estariam rompendo com as suas raízes, estariam rompendo com os seus familiares, porque isso foi o que eles ensinaram ela. O mesmo serve para amizades. Muitas pessoas, quando são questionadas do porquê sustentam essas amizades que não são benéficas, dizem que, na realidade, acreditam, né, que quando estão rompendo com amizades, estão rompendo com quem eram no passado, estariam rompendo com quem eram na sua origem, não estariam sendo gratos por essas pessoas, como elas já os ajudaram, até mesmo por quem essa pessoa foi no passado. Então percebam que essas justificativas, essas perspectivas que nós adotamos, que nós elaboramos, se transformam em amarras que impedem com que a gente vá progredindo ao longo do tempo. E nós precisamos desse reconhecimento, nós precisamos dessa consciência, porque perceba, talvez muitas coisas da nossa vida nós somos de fato reféns. Não está no nosso poder controlar, por exemplo, o mal que existe no mundo, controlar algumas instituições para que elas desenvolvam um trabalho como nós queríamos. E de fato, isso não está sob o nosso controle. Mas existem certos aspectos no nível micro, no nível da nossa vida, da nossa realidade, que uma vez que a gente reconhece e estabelece um caminho, a gente consegue uma progressão. E o segundo passo, talvez, seja lidar com certos desejos, com certas falsas também percepções, falsas esperanças que aos poucos as pessoas ou nós mesmos vamos sugerindo. E uma delas é o desejo pelo isolamento. Ou seja, muitas pessoas percebem essa certa inércia, percebem que não estão progredindo e alimentam no seu peito um desejo pelo isolamento. Uma certa postura como se fosse o Batman, sabe? Onde você tem o Bruce Wayne ali, que está ressentido, que não está conseguindo lidar direito com alguma questão, algum luto, enfim, e ele se isola. E aí, a partir desse isolamento, muitos de nós acreditamos que quando a gente retornar, os nossos problemas estarão resolvidos, né? A gente entra no modo caverna, a gente entra no modo exílio, a gente se isola das pessoas, fica quieto, não publica nada, não posta nada, não fala com ninguém, e a gente acha que quando a gente retornar, todo mundo vai olhar pra gente como se a gente fosse o Batman, né. "Meu Deus, olha aquela pessoa, ela tá mais forte, ela tá mais inteligente", só que na realidade não é isso que acontece. Quando a gente retorna, os problemas vêm à tona e parece que os problemas vão aumentando. E vão mesmo, porque a vida não para pra gente se isolar. A vida não para só porque a gente quer um momentinho de paz, um momento de tranquilidade ou mesmo um momento de exílio. Essas responsabilidades elas até dobram de tamanho por conta da nossa ausência, por conta desse nosso isolamento, essa nossa tentativa de fugir dessas responsabilidades, fugir desses medos que nós precisamos enfrentar. E isso é uma coisa que nós precisamos arcar, que nós não podemos fugir. Nós precisamos combater esse desejo pelo isolamento. E aqui eu gostaria de evocar uma frase do nosso querido autor Goethe, que é uma frase que eu uso muito no consultório, que eu acredito que é muito interessante. A frase diz o seguinte: o talento molda-se na solidão, o caráter na agitação do mundo. Isso se encaixa para o nosso assunto aqui, porque o que significa isso? É na solidão, ou seja, é no escuro, é quando ninguém está te vendo, que você vai moldar, que você vai progredir, que você vai avançar o seu talento, que você vai construir esse talento. É nos seus momentos de estudo, é nos seus momentos de ócio, é nos seus momentos ali isolado, de reflexão, no seu quarto, no seu escritório, que você vai aumentar o seu repertório. Mas você precisa da agitação do mundo, porque é justamente nessa agitação, nessa imprevisibilidade da realidade, nesse caos da sua realidade, que você tem a oportunidade de desenvolver, de moldar o seu caráter, ou seja, as suas decisões. E as suas decisões vão ser pautadas justamente nos conhecimentos que você foi acumulando ao longo do tempo, que você vai acumulando nesse tempo de solidão. Então percebam que nem uma coisa, nem outra, nem se isolar por completo e nem deixar de se isolar de vez em quando. É um certo equilíbrio, onde você vai arcar com as suas responsabilidades, você vai para o mundo, você vai ali pegar essas responsabilidades, você vai dar um jeito de resolvê-las,
Mas quando isso tiver feito, quando você encerrar o seu dia, você se isola por um momento, você fecha a boca, você fica em silêncio, você ouve quem é a sua inspiração, você aprende com quem é a sua inspiração. E no outro dia, você repete, colocando em prática cada uma dessas coisas que você aprendeu. E uma outra coisa que nós precisamos combater além desse isolamento é aquela falsa percepção de que o seu tempo foi jogado no lixo naquela relação. Vejam como muitas pessoas viram verdadeiras escravas disso, escravas dessa percepção. Elas passam anos e anos remoendo aquele relacionamento que, na percepção dela, foi jogado no lixo, porque eu desperdicei a minha vida nesse relacionamento, eu podia ter feito isso, aquilo e aquilo outro. É claro que é muito chato ter que ouvir isso, né, de que você precisa aprender com esses certos fracassos. Mas na realidade, isso precisa ser feito. Você precisa aprender com isso. E mesmo que aquele relacionamento ele tenha sido ruim, enfim, tenha te trago alguma consequência, tivemos momentos bons. Isso pode ser usado como inspiração a fim de que você aplique isso na sua próxima relação. Percebam que existem diversas amarras que não são as pessoas que colocam em nós, mas nós vamos desenvolvendo a partir das nossas interpretações disfuncionais com relação ao ocorrido. Então, talvez uma boa ferramenta seja essa, de questionar cada uma dessas coisas, ver de onde a gente tirou isso, como que a gente construiu isso, quem influenciou essa nossa interpretação, a fim de que a gente promova uma clareza mental, a fim de que a gente promova uma visão mais coesa com a realidade e não acabe por cair nessas armadilhas que continuam deixando muitos de nós presos, seja a relacionamentos, seja a nossa educação, seja amizades e por aí vai. Se você gostou desse vídeo, peço novamente que você deixe aqui seu like, é muito importante para que esse vídeo ele seja divulgado para outras pessoas aqui pelo próprio YouTube. Deixe aqui seu comentário também, gosto de ler os comentários de vocês, as suas percepções, tanto você que concorda quanto você que discorda, e aproveite para compartilhar esse vídeo com algum amigo seu, algum estudante de psicologia, algum familiar ou até mesmo alguém que talvez possa se beneficiar ou gostar desse assunto. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais.